Olá, cara amiga, olá, cara amigo, eu sou o professor Marcelo Saraiva com dicas de história do Brasil para você. Especificamente, vamos falar aí da Era Vargas. Então, antes de mais nada, quando você pensar Era Vargas, né, você tem que ter em mente o quê? A cronologia da história toda, ou seja, lá o comecinho, 1930, né, o seu término total com a morte de Vargas em 54 e os subperíodos aí nessa história toda. Então lembre-se, né, a gente vai ter aí um pequeno período chamado governo provisório, que vai até a Constituição, 30 a 34, depois o chamado governo constitucional, onde está tudo dentro da lei, vai de 34 a 37, depois um período ditatorial, de 37 a 45, famoso Estado Novo, depois um rápido intervalo entre 45 e 50, em que Dutra será o presidente, eleito constitucionalmente, mais tarde a eleição de Vargas em 1950 com o seu suicídio em 54. Então é muito importante você ter em mente essa cronologia, porque todas as decisões tomadas durante esse longo período vão ter características relacionadas a cada um desses subperíodos, ou seja, as decisões mais centralizadoras, mais autoritárias, serão tomadas durante o Estado Novo. As decisões, né, mais democráticas, né, mais legalistas serão tomadas ou no início, lá próximo da Constituição, ou no segundo governo lá entre 50 e 54. Tenha isso em mente, essa cronologia ela é importante. O que mais que a gente tem que saber sobre a Era Vargas? É um período que modificou para sempre a história do Brasil. Qual foi a bandeira de Vargas ao chegar ao poder? Industrialização. Industrialização orientada pelo Estado. Ou seja, sempre que você pensar em Vargas, você tem que pensar em industrialização. E o que vem junto com essa industrialização? Uma sequência de profundas mudanças na sociedade brasileira. Tenha isso em mente. Então vamos listar algumas dessas mudanças que você precisa estudar. Antes de mais nada, a industrialização, óbvio. O que mais? A indústria de base. Na sequência, êxodo rural, migração do campo para a cidade. O que mais? Leis trabalhistas, para organizar a vida daqueles que antes eram trabalhadores rurais e agora serão trabalhadores urbanos. O que mais? Sistema educacional, para educar aí nessas pessoas que vieram do campo e serão trabalhadores urbanos. Na sequência, o que nós temos? Controle sobre os sindicatos, muito importante, para organizar a mão de obra. Na sequência, o que nós vamos ter aí? Né? A organização do aparato militar, né, para dar conta aí, né, de reprimir possíveis dissidentes. Todas essas questões de profunda modificação são muito importantes quando você estiver pensando na Era Vargas. O que mais? O flerte, né, a paquera de Vargas com o nazismo, fascismo italiano-alemão. Vargas não foi nazista, Vargas não foi fascista, mas utilizou-se claramente de métodos de ambas as correntes políticas, ou seja, a extrema importância da propaganda, do controle dos meios de comunicação, a censura, entre outras possibilidades. Tudo isso é muito importante. Então, mais uma vez, Era Vargas, né? Industrialização, profundas modificações na sociedade, a lista das principais modificações, tenha isso em mente e você vai acertar as principais questões sobre esse tema. Com isso, ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima.